Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite a todos. Bem-vindos ao canal Cartas pelo Caminho. Eu sou a Camila, mas podem me chamar de Cami. Sou taróloga há muitos anos, com auxílio da minha mestra espiritual Ciganinha da Estrada, ou como ela mesma se apresentou, Íris dos Sete Véus. Devo todo esse caminho da vidência a ela, e com as bênçãos dela, hoje trago para vocês o leque da cigana. É uma rapidinha para poder responder a uma pergunta simples de vocês. Pensem em alguém ou numa situação e as cartas vão te auxiliar, tá bom? Vamos para a primeira opção, a pedrinha vermelha. Pense em alguém ou numa situação, sim ou não. A raposa, se você pensou em alguém, essa pessoa é muito inteligente, é uma pessoa muito esperta e talvez uma pessoa com quem você tenha que tomar cuidado, tá? Se você pensou se você está num relacionamento e você está desconfiado que essa pessoa tenha alguém, é uma boa possibilidade, tá? Dessa pessoa ter, no mínimo, um grande amigo, uma grande amiga com quem ele ou ela esteja interagindo um pouco demais, tá bom? Também pode ser mãe, pode ser alguém da família que possa estar interferindo negativamente no relacionamento de vocês, tá? Se você pensou numa situação, você pensou numa situação um tanto complicada, uma situação que vai exigir muita astúcia sua, que vai exigir muito discernimento, muita maturidade para poder avaliar em quem confiar, qual caminho seguir, tá? A raposa responde não. Um conselho para vocês: ideologia é deixar o outro pensar por você. Veja se o que está dizendo realmente faz sentido para você. Muito importante, não se guie pela cabeça dos outros. Realmente pode ter alguém influenciando você negativamente, ou a pessoa com quem você pensou negativamente, ou a situação, influenciando alguma situação negativamente em relação a você, tá bom? Segunda opção, a pedrinha amarela. Pense em alguém ou numa situação, sim ou não. A torre, tá? Se você pensou em alguém, se você pensou, por exemplo, numa reconciliação, ou se você pensou numa pessoa que está distante, ela está distante mesmo. Ela vai ficar ainda por um tempo, tá? A pessoa, ela se isolou, precisa refletir um pouco, precisa ficar sozinha um pouco, tá? Se você pensou numa situação, uma situação parada, uma situação que não está tendo ação no momento, e se você pensou até numa situação relacionada à justiça, pode não estar havendo movimento em relação ao que está acontecendo, tá? Eu diria que exige um pouco mais de ação da sua parte, tá? A torre responde não. Toda semente precisa ser regada, assim como toda planta precisa ser adubada, mas também podada. Alguns cortes implicam grandes ganhos. Muito bem, se é uma pessoa que está te ignorando, fazendo o famoso ghosting, né? Eu já diria realmente que é alguém para você cortar. Essa pessoa pode estar brincando com os seus sentimentos, tá bom? Vamos para a terceira opção, a pedrinha azul. Pense em alguém ou numa situação, sim ou não. Os peixes, se você pensou em alguém, você pensou numa pessoa leve, numa pessoa descontraída, numa pessoa que pode ser do seu trabalho, tá? Essa pessoa nutre sentimentos bons por você. Não chega a ser uma grande paixão, tá? Não chega a ser um sentimento profundo, mas são sentimentos bons. Se você já pensou numa pessoa que tem sentimentos profundos, a carta vem para poder afirmar que além de profundos, eles são realmente muito prósperos, eles são muito bons, tá? Se você está pensando numa situação, essa situação ela está fluindo, ela está seguindo, ela está como um rio, né? Ela está realmente acontecendo. Ela pode estar um pouco mais lenta do que você gostaria, tá? Mas ela está fluindo, ela está nadando, tá bom? Os peixes respondem sim. Vamos para o conselho.
Para que o novo nasça, o velho precisa morrer. Desapegue-se, crendo sempre na vitória infalível. Então, talvez para essa situação seguir melhor ainda e mais ainda, você tenha que se desapegar de alguma coisa ou de alguém, tá bom? Vamos para a quarta opção, a pedrinha verde. Pense em alguém ou numa situação, sim ou não. As nuvens com a tempestade, tá? Se você pensou em alguém, você pode estar pensando numa pessoa que você tá ou brigando, ou uma pessoa que é difícil de você compreender. E essa pessoa pode pensar o mesmo de você. Existem algumas dificuldades entre vocês dois, mas são passageiras, tá? Eu senti um pouco uma energia assim mais familiar. Você pode estar pensando numa pessoa familiar sua, na sua mãe, nos seus filhos. Veio para mim muito filho. Então, assim, se você está num momento de conflitos com essa pessoa, vai passar. Tá? São conflitos que vieram para trazer o sol depois, né? Aquela chuva que passa para poder regar o jardim. As nuvens respondem não. Vamos para o conselho do oráculo. Pense com a cabeça e sinta com o coração, não o contrário. Tá? Se você está sendo mais emocional e por isso que está acontecendo esses conflitos, ou se aquela pessoa está sendo um pouco mais emocional, seja você a pessoa racional. E se você não está sendo racional, seja, tá bom? Para poder lidar melhor com essa situação ou com essa pessoa. E acabei não falando sobre situação, né? Se você está pensando em alguma situação, ela deu uma mexida, mas é uma mexida passageira. Se algo estava indo bem e aconteceram algumas coisas, vamos dar um exemplo de uma obra, né? Se aconteceu alguma obra e você descobriu algum cano ruim, você teve que gastar um pouco mais, isso vai passar, tá? É só momentâneo. Vamos para o último cristalzinho, o rosa. Pense em alguém ou numa situação, sim ou não. O cigano. Se você é um homem ou você traz a energia masculina, essa carta fala sobre você. Então é um momento de pensar em si mesmo, tá? Pensar nas suas prioridades, pensar mais na sua vida, tá? Se você pensou numa pessoa que é homem ou uma pessoa que tem a energia mais masculina, pense um pouco mais no lado dessa pessoa. Pense um pouco mais em como ele pode estar sentindo. E a carta do homem, do cigano, pode trazer uma pessoa um tanto egoísta também. Então, se você não é exatamente um homem, né? Se você não traz energia masculina, mas você estava pensando em você, que era uma mensagem para mim, pense um pouco se você não está sendo egoísta, tá? Pensando só em você, egocêntrico, tá? Se você pensou numa situação, essa situação pode estar sendo voltada para uma pessoa. Ou seja, alguém pode estar em evidência em relação a essa situação, tá? Pode estar precisando de mais atenção, tá bom? Se foi alguma situação relacionada ao trabalho, se foi alguma situação relacionada à sua casa, alguém pode estar precisando de mais atenção, tá? A carta do cigano responde não. Seja generoso, multiplique seu talento dividindo com os outros. Como é que isso se completa perfeitamente, né? Realmente um conselho para alguém mais egoísta, tá? Então, se você é uma moça e não pensou exatamente num rapaz, você pode pensar nas duas coisas. Ou se você pensou no rapaz, você pode ver se a energia dele não tá muito egoísta, ou se você não está sendo muito egoísta em relação a ele, pensar um pouco mais nele, tá bom? Curtam, compartilhem com os seus amigos, sigam o canal, sigam o Instagram com Cartas pelo Caminho, escrevam nos comentários qual a opção que vocês escolheram, se ressoou com vocês, qual a situação de vocês, vai que eu consigo também ajudar mais vocês, tá bom? E até a próxima!